Bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar com a nossa História da Cultura e das Artes, módulo 9. Hoje vamos falar sobre a arte portuguesa até os anos 60. Contexto. Arte portuguesa da primeira metade do século XX, portanto estamos a falar mais ou menos dos períodos deste módulo 1905, mais por volta disso, até 1960. Tem um desfazamento cronológico face ao resto da Europa, ou seja, Portugal estava sempre um pouco atrás, e isso vê-se muito bem nas Belas Artes, principalmente, em relação à Academia Julian e à École de Beaux-Arts de Paris e a nossa Escola de Belas Artes de Lisboa, há um certo desfazamento. Por outro lado, a arte que nós vamos ver reflete situações como a queda da Primeira República, não é? O 28 de maio de 1926, temos aquela primeira imagem à direita, a institucionalização do Estado Novo em 1933 e, em geral, um atraso económico, social e cultural, portanto, repetindo um bocadinho a parte do cultural, mas também económico e social que se vive em Portugal face ao resto da Europa. Eu deixei aqui alguns, por exemplo, um póster de propaganda sobre o Estado Novo e, por exemplo, um selo referente a Salazar, portanto, a figura conotada ao Estado Novo. Das primeiras figuras que temos do nosso ambiente artístico em Portugal é o Almada Negreiros, uma figura incontornável do modernismo em Portugal, para além de outras que vamos falar, mas a Almada de certa forma impulsionou e foi muito irreverente face àquilo que estava o academismo que estava imposto neste período. E, portanto, tem um discurso que é o Ultimato Futurista às Gerações Portuguesas do século XX, que é uma conferência futurista, que é também referente àquela fotografia que nós muito conhecemos dele, que está aqui nesta página. E Almada Negreiros afirmava: eu não pertenço a nenhuma das gerações revolucionárias, eu pertenço a uma geração construtiva. Eu sou um poeta português que ama a sua pátria. Eu tenho a idolatria da minha profissão e peso-a. Eu resolvo com a minha existência o significado atual da palavra poeta com toda a intensidade do privilégio. Eu tenho 22 anos fortes de saúde e inteligência. Portanto, ele sempre se afirmou como futurista, e isso podemos remeter já a algumas correntes, vanguardas que já tivemos a falar. Uma delas o futurismo, portanto, dentro destas da modernidade e do modernismo. Temos uma publicação muito interessante também desta época, para vos contextualizar antes de começarmos a ver pinturas e esculturas e arquitetura, que é a revista Orfeu. Das figuras da revista Orfeu temos Américo Nunes, Manuel Bentes, Eduardo Viana, Alberto Cardoso, que fazem este movimento. Américo e Manuel temos aqui nesta figura, nesta primeira fotografia em cima, e são os elementos à esquerda e à direita do círculo azul que eu deixei sinalizado, e curiosamente também temos Amadeu aqui no meio, mas que não entra aqui na revista Orfeu. Temos em 1912, temos o primeiro Salão dos Humoristas, eu deixei aqui uma, que é a exposição, que veio também, a primeira exposição de humoristas e modernistas. Portanto, comecem a tomar atenção à forma como está os designs, digamos assim, nas publicações. E esta revista, então, Orfeu, fundada por Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e José Pacheco, teve depois estas figuras de impulsionamento de modernistas destas questões que se estavam a debater no resto da Europa e que também eram preciso incorporar-se em Portugal. Juntamente com Almada Negreiros e Santa Rita, portanto, entre outros que vamos aqui ver, iniciou-se então o que se diz o modernismo em Portugal. Portanto, foi com estas figuras, estes nomes que nós vemos aqui. Vamos continuar esta revista Orfeu, ainda só para vos dar um pequeno contexto. Isto tem muito para se falar, a revista Orfeu. O modernismo em geral, não é? Tem muito para se falar. Para vos dar um contexto, por exemplo, na faculdade, esta aula, por exemplo, é dada em 4 meses, 4 horas por semana, e no vosso programa é exigida outro tempo para se dar estas essências, as aprendizagens, ditas aprendizagens essenciais, que são os conhecimentos mesmo básicos para vos começar a contextualizar. E, portanto, revista Orfeu, voltando aqui à nossa aula, publicada em Lisboa em apenas 2 números. O terceiro já teve dificuldades financeiras teve um cancelamento devido a dificuldades financeiras. Mas então temos 2 números nos 2 trimestres de 1915, sendo o terceiro número então cancelado. E temos então, oficialmente, digamos assim,
passa a repetição do então, a introdução da modernidade. E temos duas capas, a primeiro número e o segundo número. A mais conhecida é esta aqui com o número 2. E no meio disto não é só a modernidade. Temos os adventos de instaurar um Estado Novo, não é? Com a imagem de Salazar. E nesse Estado Novo houve há vários movimentos, mas todos nacionalistas. Seja de criação artística, seja ligados à conservação e restauro, como por exemplo a DGEM, a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, que impulsionou a conservação e restauro. Nunca tanto património foi restaurado como nos anos da DGEM, em termos de número, quantidade e qualidade. Já é claro que sabemos que é questionável no âmbito das teorias do restauro, mas realmente havia essa procura pela identidade nacional, e não era só no património que já existia, mas também na produção de novo património, digamos assim, porque agora, na altura era criação e agora para nós isto tudo é património. Portanto, essa procura de identidade e a nova criação artística teria que conter também esses ideais nacionalistas que eram defendidos pelo Estado Novo. E, portanto, até os anos 30 havia uma certa liberdade artística, mas após 1933 são criados dois secretariados, um de Propaganda Nacional e o outro Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, que controlavam o que era produzido, digamos assim. O regime do Estado Novo obrigou a uma produção nacionalista e académica, portanto, quando os modernistas estavam a querer andar para a frente, vem um Estado Novo que diz não, vamos voltar às nossas raízes e de certa forma impede. E isso nota-se muito na academia. A academia, mesmo com a entrada de Henrique Franco como professor e um certo passo para a modernidade, e vê-se isso no concurso de professor, não é, de 1934, ainda assim a produção que é feita posteriormente a 1934 continua a ser sempre de caráter académico e só se vai romper mais à frente, muito mais à frente. E, portanto, um dos exemplos disso é a exposição do Mundo Português de 1940, que já muitos têm deparado com esta expressão por causa do Padrão dos Descobrimentos, que é uma das obras que vamos aqui falar, que foi realizado, já vamos ver, para esta exposição. E esta exposição era à procura dessa identidade, e, portanto, temos aqui figuras já da nossa história, as navegações e os descobrimentos, que foi considerados os tempos áureos de Portugal, e, portanto, vai-se voltar a trazer todas essas questões. Esta exposição do Mundo Português foi inaugurada em 23 de junho de 1940 pelo Presidente da República, General Oscar Carmona, e o Presidente do Conselho, então, Oliveira Salazar, e o Ministro das Obras Públicas e Comunicações, Duarte Pacheco, que também era simultaneamente quem estava responsável por Lisboa. Temos aqui uma pequena planta que é da altura, um mapa da altura, portanto, os Jerónimos. Temos aqui em baixo então o padrão, tínhamos uma espécie de marina, onde estaria a nau de Portugal, que é a célebre história da nau que na inauguração se construiu e depois aquilo não correu muito bem. Um parque de atrações, temos as aldeias portuguesas, que eram realizadas construções típicas, não é, para representação, e até porque isto aqui foi muito alterado, isto já tinha algumas habitações e as pessoas foram deslocadas e retiradas daqui para se fazer esta exposição. E a Praça do Império, resumindo-vos, a Praça do Império e o padrão foi o que ficou desta exposição de 1940. Tenho aqui um pequeno vídeo do secretariado que é aquele segundo secretariado, não chega a ser, sim, Propaganda Nacional, desculpa, que é um dos secretariados responsáveis, que fez um pequeno vídeo sobre o mundo português. Exato, Propaganda Nacional. Temos música, mas vamos ter também narração. As saudades dos que a viram e para a mostrar aos que não puderam vê-la. Foi o que o cinema próprio. Este padrão que vocês estão a ver é o gesso. Este aqui. Esta é a tal nau. Mais amplos recursos que lhe permitissem traduzir fielmente a par das formas, a cor, a alegria e a imponência da exposição de Belém. Todas as inúmeras obras de arte que a compunham não eram unicamente feitas de matéria, também eram feitas de espírito. E tinha uma alma, a própria história de Portugal. E essa história
a mais bela de todas, foi novamente contada ao povo por meio de alegorias e de símbolos. Um dos mais grandiosos era sem dúvida o monumento ao infante Dom Henrique, autêntico padrão erguido ao gênio da raça. Nós demos ao mundo novos mundos, lembrava aos visitantes uma das legendas do pavilhão de honra. E o interior do pavilhão, um busto que se subiu mundial do século XVI, a embaixada enviada ao Papa Júlio II, pavilhão de Tordesilhas e a exibição, a arquitetura exterior, mantendo a secção do... Portanto, isto para vos resumir, o que estava aqui era retomar essa história de Portugal, transmiti-la através de pintura mural, escultura, pintura, tapeçaria até, arquitetura, e portanto a exposição no mundo português era mesmo voltar a retomar-se esses ideais e transmitir-se esses ideais. Passando isto, o que nós agora vamos ver é a produção que se realizava antes, durante este Estado Novo. Portanto, vamos ter algumas pinturas que são antes ainda de 1933 e vamos ter produção que já é posterior a 33, mas vamos falando dessas datas. Temos uma primeira geração modernista muito interessante. Das grandes figuras do modernismo em Portugal, temos um Eduardo Viana, temos um Amadeu de Sousa Cardoso, temos o Santa Rita Pintor, temos o Almada Negreiros, temos o José Pacheco e o Cristiano Cruz. Pacheco é com capa, era assim que ele utilizava, o nome dele era Pacheco com C originalmente, mas ele alterou para capa. Portanto, temos aqui uma seleção de figuras da primeira geração e que se destacam, por exemplo, Eduardo Viana, considerado um dos maiores pintores da primeira geração modernista por José Augusto de França, portanto, uma das grandes figuras da historiografia da arte portuguesa. E Eduardo Viana tinha uma relação muito próxima com Robert e Sonia Delaunay, que já falámos noutra aula, na pintura internacional deste módulo já os referimos os Delaunay e os círculos cromáticos Delaunay, que vocês podem ver essa influência também aqui em Eduardo Viana, primeira em Eduardo Viana a nível nacional. E portanto, para além desta produção, estamos em 1919, é interessante que Eduardo Viana vai para Paris e contacta com muitas das pessoas, Robert e Sónia, mas também contacta com a produção que estava a ser realizada lá. Portanto, se forem ver o vídeo da pintura deste módulo. E uma das figuras é Cézanne. Cézanne era uma referência para Eduardo Viana e vocês têm aqui uma clara referência a Cézanne neste nu de Eduardo Viana. Eduardo Viana era excepcional, atenção, era um aluno muito bom já na academia, ele penso que não acabou o curso, mas mesmo assim retomou algum destes tópicos para experimentar a pintura de Cézanne e para realizar a pintura. Estamos em 1926, portanto ainda anterior ao Estado Novo, como eu vos disse. Temos também Dórdio Gomes, portanto Dórdio Gomes também é influenciado por Cézanne, e nós vemos aqui, não tanto, não faz uma cópia tão plástica como faz Eduardo Viana, mas mesmo assim segue. Dórdio Gomes também era uma figura excepcional a nível académico, era um academista em termos de pintura, por exemplo, nu, excepcional, completamente ligado ao naturalismo, mas que deu o passo para esta nova modernidade e influência de Cézanne. E foi também pintor na Escola de Belas Artes do Porto, portanto é uma figura que depois destacou e permaneceu e trouxe um bocadinho desse modernismo também para o Porto. E portanto o Porto teve uma evolução também muito interessante face ao modernismo ao nível do ensino. Temos uma figura que não ficou no ensino, mas que se destaca muito, é sempre muito referida no modernismo em Portugal, que é Amadeu de Sousa Cardoso, certamente já ouviram falar deste nome. É um ator mais internacionalizado deste período, portanto ele permaneceu muito tempo em Paris, tinha o seu próprio ateliê lá, ficou bastante tempo e apreciou bastante e bebeu de todos aqueles ismos que estavam a surgir. E temos também experimentalismo pessoal e influência então desses movimentos. Ele considerava-se de tudo um pouco impressionista, cubista, futurista e abstracionista. Portanto, estão a ver, são todos aqueles ismos que nós tivemos já a ver noutra aula, o impressionismo, o cubismo, o futurismo, o abstracionismo. E realmente temos aqui toda uma mistura muito interessante destes ismos, que é a obra de Amadeu. Portanto, é um certo culminar dos ismos que nós temos em Amadeu e que resume, se tivesse que pegar uma figura
nacional que resumisse os ismos, seria certamente Amadeu, e uma destas pinturas, ou a entrada, que é a mais conhecida, ou, por exemplo, estes sem títulos, vejam a data, 1917, estamos durante a Primeira Guerra Mundial, realizada com colagens e óleo sobre madeira. Outra figura muito interessante é Santa Rita Pintor. Guilherme Santa Rita Pintor também foi aluno da Escola de Belas Artes de Lisboa, e depois foi para Paris. É um pintor futurista, e vocês veem muito este cubo-futurismo, não é? Uma mistura de cubismo com futurismo nesta pintura da cabeça de Santa Rita Pintor. Futurista decorado há só um, que sou eu, Santa Rita. Portanto, isto a nível nacional realmente era o nosso futurista, era Santa Rita Pintor. Realizou o que se considera a primeira obra realmente moderna da arte portuguesa à cabeça e antecipou a pintura cubista de Amadeu. Portanto, é uma obra de 1912, a outra era de 1917. Portanto, uns anos antes já Santa Rita estava a empurrar, e atenção que ele vinha da academia, portanto, era um aluno que tinha que seguir ali o naturalismo e as regras da academia, mas que rompeu com elas. Normalmente diz que Santa Rita mandou queimar a sua obra quando faleceu, e que só sobrou esta. Não é bem verdade, há várias obras, penso que pelo menos 8 obras originais que temos, algumas académicas, né, inclusive nas Belas Artes também temos pelo menos 2 obras de Santa Rita Pintor, temos nus e temos composições também dele, desse período académico, e depois em termos de arte temos esta e um pouco mais, que realmente era um pintor irreverente e que tomou essa decisão e que a família assim levou para a frente. Temos também outra figura que já te falámos, o Almada Negreiros, que não foi só o impulsionador do futurismo. Estão a ver esta esta fotografia dele com esta roupa. Também produziu. O Almada Negreiros também era um artista de vários, até poeta, ensaísta, cenógrafo, bailarino, caricaturista, pintor. Portanto, considerava-se um futurista e de facto era assim uma personalidade original, passou da arte nova à abstração. De facto, ele veio de uma corrente da arte nova, que também já temos em aula, e o abstracionismo, que é praticamente o fim, não é, dos ismos. E temos este retrato de Fernando Pessoa, vejam a data, 1964, já estamos em Estado Novo, mais que Estado Novo, pós Segunda Guerra Mundial. Há 2, portanto ele realizou uma para um lado e depois virou ao contrário e realizou outra pintura destas, de Fernando Pessoa. Mas o que é o mais conhecido não é até Fernando Pessoa, é a entrada, é esta obra Começar, do átrio da Fundação Carlos Gulbenkian. Penso que ele terminou mesmo próximo da data que faleceu. É um mural que ainda hoje muitos historiadores estão à volta disto, a estudar, mas qual era a regra, qual era o objetivo, como é que ele chegou aqui. Algumas coisas já se sabe. Ele tinha esta obsessão pela geometria e pelas linhas e para que as coisas façam sentido e a partir delas desenvolver, e ele próprio tentou desmistificar o painel de São Vicente com estas linhas e este estudo de geometria. Era uma figura muito interessante, era uma figura à frente do seu tempo, como muitas das que eu estou aqui a apresentar. Ao nível do expressionismo, portanto, expressão da dor cotidiana e sátira à burguesia, temos como figura principal Mário Eloy. Mário Eloy às vezes é um bocadinho negligenciado, mas é uma figura muito interessante desta questão da expressão. Aqui é o poeta que está nos braços da sua amada, e depois vem o anjo, e depois há este cenário de fundo, as cores, a plástica realmente já é modernista e tem um certo toque a simbolismo, mas enquadram-no sempre mais no expressionismo, e é assim que também vamos enquadrar. Vejam a data, 1938, já estamos em Estado Novo. Portanto, vejam bem, ele produzir isto em Estado Novo tem que ser com algum cuidado. Temos esquematização de figuras, utilização de cores vivas e elementos decorativos populares. Portanto, ele, para se safar, vamos pôr uns elementos decorativos populares, que é para não a secretariado não se zangar. A nível do neorrealismo, portanto, este novo realismo que surgiu, que também temos nas nossas aulas dos ismos, agora a nível nacional, é no final dos anos 30 do século XX que começa, que se desenvolve, mas teve a sua plenitude na década seguinte, nos anos 40 do século XX, 1940. Teve como objetivo a crítica da realidade social, tendo por base a ideologia de inspiração marxista do realismo socialista. Marxismo é quase um paradoxo, uma repetição eufemismo. Um mundo do trabalho. Portanto, temos primeiro um Júlio Pomar, que é o Almoço do Trolha, portanto, vejam a data, portanto, 46-50.
muito audaz nesta produção, tendo em conta que estamos em estado novo. Vejam a plástica, já claramente modernista, o tema, cuidado. E depois também temos este quase mistura de expressionismo com simbolismo, mas que realmente o continua a enquadrar no neorrealismo, que é o Marcelino Vespeira. Também muito pouca gente fala de Vespeira, mas é um pintor muito interessante também, apertado pela fome, portanto também mais uma crítica social a estas novas formas de vida, digamos, e este cuidado com o que estava-se a passar no país e no mundo. São dois artistas muito interessantes. A nível do surrealismo também, já aqui nos anos 40, porque não se esqueçam que os ismos não têm propriamente uma organização cronológica, acontecia em várias frentes ao mesmo tempo, era multiplural. Temos António da Costa, que também é uma figura muito interessante. Também há produção na Faculdade de Belas Artes de António da Costa. Temos uma serenata açoriana, 1940, portanto um surrealismo quase que nos lembra Salvador Dalí, apesar de não ter a mesma plástica, mas que se aproxima não de Salvador Dalí, mas com Giorgio de Chirico, o italiano surrealista, que de facto coloca os objetos de forma aleatória, não é? Permite uma meditação sobre a vida e a morte, portanto há esta opção sobre a vida e a morte, mas aqui o que é interessante em Da Costa é esta paisagem dos Açores e estas figuras e estes animais muito surrealistas que coloca na pintura, de facto, para mim, não tanto com o Chirico, apesar do conotarem assim, o vosso próprio manual o conotar, mas talvez até um Dalí. Temos o abstracionismo, que é este último, digamos, ismos que temos, o Nadir Afonso e Vieira da Silva, portanto, duas figuras incontornáveis da arte portuguesa, muito conhecidos, não é? Nadir Afonso e Vieira da Silva são dois artistas também muito falsificados, existe muita falsificação da obra deles, e que se destacam então por colocar de elementos algo geométricos com a nível da abstração, bem que Vieira da Silva conseguimos mais relacionar com algo, porque a nossa imaginação nos permite lá colocar coisas, sejam paisagens, sejam cidades, sejam prédios, mas Nadir Afonso não, já é mesmo total abstracionismo, um abstracionismo mais puro. A nível da escultura, temos uma figura muito interessante, que é Francisco Franco, irmão de Henrique Franco, que já referi neste vídeo, que são os dois madeirenses, têm até um museu no Funchal. É uma aproximação ao modernismo que se fez nos anos 50 do século XX. Atenção que a escultura... As artes em Portugal estavam atrasadas face à Europa, mas a escultura ainda está mais, digamos assim, ter que levar mais, também por demanda dos pedidos das encomendas que eram realizadas e, portanto, tinham que se adaptar. E temos então influências depois com o surrealismo, não é? O realismo e o abstracionismo, mas temos também este expressionismo e monumentalidade que temos em Zarco, portanto o descobridor da Madeira, não é? Esta escultura está lá, 1927, e temos o Semeador, que é uma figura muito interessante e realmente de grande nível de expressionismo e tem esta questão de exploração, de estar ao nível do espectador, portanto isto é muito vanguardista ao nível da escultura nacional. Colocar esta realização do Semeador realmente é um rompimento e é um avançar naquilo que era estas estátuas de escultura pública, de monumentos relativas a figuras, para colocar uma escultura ao nível do espectador e que aborda questões também sociais, não é? O Semeador, portanto, e que está em tronco nu, curiosamente, mas isso deixaria para outra aula, essas questões mais de profundidade. Também ainda na escultura Canto da Maia, temos Adão e Eva nesta figura terracota policromada que de facto é uma influência de Bordel. Porquê que é uma influência de António Bordel? Porque foi professor dele. O Canto da Maia foi para Paris e contactou não só com as academias que lá estavam, mas esteve em alguns ateliês e figuras que também eram ligadas a este quase simbolismo escultórico, não é? Esta sensibilidade para as formas e colocação destes temas, mas de perspectiva diferente. Teve as influências então de Bordel, que se vê na questão
da plástica das figuras, e Canda Maia tem muitas obras interessantes. Para mim é dos escultores também muito negligenciado e com um interesse profundo da escultura portuguesa. Chegamos então ao nosso padrão, um tema que vocês gostam sempre de falar também. Leopoldo Almeida, autor das figuras escultóricas do padrão dos descobrimentos de estética nacionalista, como já disse na introdução deste vídeo, e realizada para a Exposição do Mundo Português de 1940, sem esquecer. Aqui está os originais em gesso, para vos dar uma ideia. A figura do infante tem uma altura total, como podem ver aqui na fotografia, de 9 metros de altura, e as figuras laterais, as restantes, têm 7 metros. Para vos lembrar que Leopoldo Almeida realizou foi estas figuras. Isto aqui, o resto do padrão é de Cottinelli, ok? É de Cottinelli, não é de Leopoldo. Esta sensação de caravela é a nível arquitetónico. O que Leopoldo fez foi as figuras que abraçam e que estão dentro desta caravela arquitetónica. Sabemos que o padrão que temos hoje é uma réplica, não é? De mistura de materiais, de cimento com pedra, penso eu. E dentro deste padrão temos inúmeras figuras. Eu vou-vos ler todas. Portanto, do lado oeste, exato, não, do lado oeste, quem se vira para o lado, temos então o infante sempre a encabeçar, não é? A nossa nau. E depois temos Dom Afonso V de Portugal, temos Vasco da Gama, temos Afonso Baldeia, temos Pedro Álvares Cabral, temos Fernão de Magalhães, temos Nicolau Coelho, temos Gaspar Corte Real, temos Martim Afonso Sousa, João de Barros. João de Barros é uma figura que se calhar vocês já têm mais referência, que a obra dele chegou até nós. Estevão da Gama, Bartolomeu Dias, também é uma figura que se calhar vocês já conhecem da vossa literatura, das vossas referências do ciclo anterior, que é o Descobridor do Cabo da Boa Esperança. Temos Diogo Cão, temos António Abreu, Afonso de Albuquerque, que é o vice-rei da Índia, governador, também se calhar vocês já vos diz mais alguma coisa. São Francisco Xavier e Cristóvão da Gama, por último. Quando nos viramos para o lado da ponte, temos então, outra vez, como nossa referência, o infante Dom Henrique, que foi uma figura que ficou mesmo em destaque na proa, o impulsionador destes descobrimentos. Temos o infante Dom Pedro, temos Dona Filipa de Lencastre, Fernão Mendes Pinto, também se calhar já vos digo mais alguma coisa, Frei Gonçalo de Carvalho, Frei Henrique de Coimbra, Luís Vaz de Camões, esse certamente vocês conhecem, nem que seja das aulas de português, aqui com a sua, provavelmente, sem não me estar a recordar, mas as referências que tem de iconografia na sua cabeça, mas os escritos, e provavelmente algo que segura como referência aos Lusíadas. Nuno Gonçalves, o nosso grande pintor dos primitivos portugueses, já o Renascimento, como já sabemos de aulas de módulos anteriores. Gomes Aines de Zurara, o Pedro de Covilhã, o Jacome da Maiorca, Pedro Escobar, Pedro Nunes, o Pedro de Alenquer, os Gilianos, também se calhar já vos diz mais alguma coisa. E onde é que está um dos Gilianos? É este aqui. E o João Gonçalves Zarco, portanto já falámos dele. E o infante Dom Fernando, o infante santo, o filho do João I de Portugal. E portanto temos uma data de figuras, não é? Na nossa nau, referente à história de Portugal. Passando então à escultura para a arquitetura, eu vou estender um bocadinho a arquitetura porque acho que merece. Temos a figura de Raulino, uma figura incontornável da arquitetura portuguesa. Entre 1905 e 1960, uma arquitetura que viveu tendências artísticas múltiplas e por vezes contraditórias. Uma delas é a formação da Casa Portuguesa de Raulino, portanto, que ele escreveu este documento e realizou alguns dos desenhos que eram os ideais que ele tinha, que simbolizavam os valores tradicionais e que simbolizavam o que era nacional. Relembro-vos, entramos num período de Estado Novo, mas Raulino acreditava nestes valores e levou-os para a frente. Conseguia articular a tradição portuguesa com as inovadoras correntes europeias do início do século XX e em 70 anos de atividade, para vos dar uma ideia, ele realizou mais de 700 obras. E estamos a falar de 700 obras de arquitetura. Portanto, é algo impressionante. Uma das que provavelmente vocês conhecem, certamente já ouviram falar, é a Casa à Beira-Mar, em Sintra. Temos o desenho de Raulino e a casa ainda hoje lá está, felizmente, no mesmo sítio.
Temos também a Casa do Cipreste, que também é uma grande referência a estes valores, com uma planta muito interessante, uma organização de planta muito interessante, muito diferente, muito irreverente, mas que traduz também estes símbolos nacionais, as arcadas, o vestíbulo, estes torreões característicos da nossa arquitetura também, muito sintrense até, que ficou deste vinho do romântico, esta ideia. E temos também outras figuras como a Ventura Terra, que também utilizou este tipo de arcos, estão a ver. É muito interessante esta retoma destes arcos a nível nacional, e de 3 arcos iguais, é muito interessante. Temos no lado esquerdo o prédio de arrendamento na rua Alexandre Arcone, já pertenceu à faculdade, penso que já não pertence, onde estava guardada a coleção do Hugo Henriques, não é? E do lado direito o Palacete Mendonça, que também é da autoria de Ventura Terra. Hoje temos este aqui do lado esquerdo até é Prémio Valmor, que era um prémio atribuído a geniais da arquitetura, não é? E do lado direito temos um palacete que ainda hoje funciona, está funcional, felizmente, porque quanto mais utilizar a nível da conservação da arquitetura, quanto mais for utilizado, melhor, não é? Mas não só, temos figuras que muitas vezes também não se falam, que é Cristino da Silva, que é um arquiteto um bocadinho esquecido, colocado de lado, e esta arquitetura nacional, e ele trabalhou muito para o Estado Novo, Cristino da Silva, impulsionar estes valores, esta muito mentalidade da praça, esta organização da Praça do Arieiro, por exemplo, que é dele. Portanto, este desenho todo de organização, que ainda hoje funciona, sabemos que funciona e funciona muito bem, mas esta arquitetura de Estado Novo, característica de Estado Novo, também surge com Cristino da Silva. Temos uma última figura, deixei para o último, porque é uma igreja muito interessante, a Nossa Senhora de Fátima em Lisboa, portanto ali junto à Gulbenkian, não é? Perto da Gulbenkian, é do Campo Pequeno e Praça de Espanha. Um projeto arquitetónico de Pardal, é uma igreja de grandes proporções, construída em betão, com um interior espaçoso em que predominam as linhas direitas e as formas geométricas, e de facto voltamos a ver este contraste entre a verticalidade e a horizontalidade. E vejam bem a data, em 1938, ele, para mim, a meu ver, isto é a nível pessoal, antecedeu-se um pouco ao modernismo que nós vimos na arquitetura internacional. Ele já estava a pensar muito, muito interessante estas linhas de Pardal, realmente ele destacava-se. E o que é interessante também nesta igreja é que não só é de Pardal, mas com os vitrais são de Almada Negreiros, para vos dar uma ideia de uma figura que já falámos hoje. Portanto, começamos com a Almada, acabamos com a Almada Negreiros. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido uma boa síntese, bons estudos e até uma próxima aula.